Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você aí que não conhece meu trabalho, não conhece o canal, eu peço um voto de confiança que você fique até o final. Se gostar, se inscreve aí, deixa um like para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias de terror, não é? Bora lá? Eu acho que é muito fácil generalizar as bruxas como más pelo número de relatos sobre elas raptarem crianças. Mas também dizem isso para aquelas mulheres com conhecimentos de ervas para curar. Isso mesmo. Minha mãe viveu nos anos 60 e vou contar-lhes algumas anedotas que ela me contou, pois naqueles tempos em que não havia luz nas casas e menos nas ruas, eram mais abundantes essas entidades. Quando uma criança recém-nascida ou com semanas de vida sem batizar desaparecia, as pessoas já sabiam se tratar das bruxas. Os bebês sumiam às pencas e todos apareciam pálidos e sem sangue depois. Pesquisando mais, eu soube que, segundo as lendas, as bruxas usavam as crianças para os seus rituais, desde fazer pomadas para voar, como no filme lá O It ou A Bruxa, e até mesmo se alimentar do fluido vital da criança, porque tornaram-se algo parecido com vampiros, digamos assim. Segundo a minha mãe, essas mulheres se alimentavam com o fluido vital até de menstruas, exatamente, o fluido que sai da mulher todo mês, porque o sangue era um líquido vital para elas. Somente as que foram combinadas com o demônio, é claro. Minha mãe teve que cuidar de uma prima que tinha acabado de parir e o seu marido estava fora. Só estavam elas, as duas e o recém-nascido. Chegou a noite e ouviu-se barulhos no pátio por uma das janelas. Minha mãe, que era uma menina de uns 8 anos de idade, ficou assustada, mas a prima disse que era a bruxa e colocou o clássico nesses casos, tesoura em cruz, ao lado da cama onde ela estava e onde estava o bebê. Um copo com água, santos e tudo o que havia de religioso naquela casa. Finalmente ela jogou sal debaixo da janela onde estava o animal, porque, segundo as lendas, as bruxas, elas têm que comer o sal de grão em grão antes de amanhecer, se quiser levar o bebê. Quando terminou, abraçou o bebê dela com a minha mãe e começaram a rezar e a rezar e a rezar. Minha mãe estava morrendo de medo, mas com o luar eles viam pelas frestas o animal dançando sem a pata e comendo os grãos de sal, um por um. E antes mesmo de amanhecer, a bruxa, percebendo que não conseguiria comer todos os grãos de sal, foi embora. Quando a minha mãe contava coisas sobre a minha avó, ela dizia que tinha medo dela. Isso mesmo, minha mãe tinha medo da minha avó, pois sua mãe era muito inteligente para remédios com coisas naturais. Ela podia curar a acne com os bichinhos em forma de barril bem pequenininhos. Eles eram muito ácidos e queimavam a pele, quase como um lifting natural.
Minha mãe não tinha marcas de varicela, porque minha avó as curava, assim como a minha tia, que uma vez queimou o rosto por queimar o lixo e uma garrafa de cloro se arrebentou. Também acomodava o útero ou o esfíncter para aquelas mulheres que sofriam de males do mesmo modo, ou seja, ela curava até isso. Em mais de uma ocasião, ela salvou pessoas de morrerem por picada de cobra. Uma vez, ela não conseguiu salvar um homem de mordida de cascavel porque estava muito longe. E outras coisas que te fazem pensar que, na verdade, eram pessoas com muito conhecimento que os outros podiam interpretar mal. O que salvou a minha avó de ser classificada de bruxa foi que ela era fervorosamente católica e até mesmo o pai dizia que ela tinha dons e por isso ela era muito habilidosa com esse tipo de conhecimento. Aqui em Vera Cruz tem o apango que só fala dessas bruxas que tiram as pernas e saem para voar. Na verdade, existem lendas muito boas, sobretudo relacionado com esse tipo de coisa. Essas histórias permanecem vivas nas memórias, na memória coletiva, passada de geração em geração, como aviso e ensinamentos sobre o desconhecido. Esse relato foi postado no grupo do app vizinho Mitos e Lendas, ou seja, há bruxas e bruxas. Como ele mostrou aqui, a avó dele seria um tipo de bruxa branca, se pode se dizer assim, alguém que usa os dons e conhecimentos para curar, para ajudar pessoas. Enquanto existe pessoas que nascem com o mesmo dom, que pendem para o lado do mal, ou seja, fazem até mesmo pactos com entidades malignas para, digamos, aumentar o alcance desses dons, usando até do fluido vital, até mesmo de bebês. Então, não devemos julgar pessoas quando diz sou bruxa, porque é como se dissesse sou uma pessoa. Do mesmo modo que existem pessoas boas e muito ruins, existem essas wiccas, essas mulheres, essas witches, que sejam, que nascem com caráter duvidoso ou com um mau caráter mesmo. E aí pende para o lado da maldade. Bom, acho que eu me fiz entender, não é? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Então, não vamos julgar um livro pela capa. E quando for comentar, comentem com respeito, tá? Por favor. Vamos para o próximo de hoje. Olá, sou Cruz Solis, moro no México. Quero compartilhar uma experiência que aconteceu em 1990, quando éramos uma família de 9 irmãos. Era quase 1 hora da manhã quando a minha mãe, muito preocupada, me informou que meu irmão, o sexto dos 9, não tinha voltado para casa. Imediatamente fomos buscá-lo. A noite estava gelada. Ao chegar na casa da sua namorada, onde ele nos tinha dito que iria estar, suas cunhadas nos levaram apressadamente para dentro da casa. Fomos informados que uns ladrões tinham entrado e estavam recolhendo objetos de valor em outro quarto. Depois de pedir ajuda sem sucesso às autoridades, que se recusaram a intervir, argumentando que não era sua jurisdição, algo inesperado aconteceu.
Vimos os nossos pais se aproximando de nós enquanto nós discutíamos a situação. Minha mãe ficou assustada com a possibilidade do meu irmão ser machucado e começou a invocar as almas abençoadas do purgatório. Nesse momento, todos os cães da área começaram a uivar. Aham. De repente, percebemos que estávamos cercados por inúmeras silhuetas na escuridão. Meus pais, meu irmão e eu tremíamos de frio e de medo ao ver tantas almas ao nosso redor. A temperatura desceu drasticamente e sentimos arrepios da cabeça aos pés. Meus cabelos ficaram completamente uriçados, erguidos. Minha mãe começou a rezar e a pedir para que essas almas nos ajudassem. Depois saímos daquele quarto, seguimos para a casa dos sogros do meu irmão. Foi neste momento que os ladrões fugiram sem levar nada. Os moradores da casa afirmaram que foram os espíritos que os assustaram, mencionando que a temperatura na casa baixou significativamente e os cães da propriedade uivavam. Além disso, apareceram flashes de figuras espectrais lá na casa. Minha mãe ficou em silêncio, não disse nada sobre a sua invocação às almas, pois sabia que ninguém ia acreditar na gente. Deixamos o lugar e, por um tempo, as silhuetas que nos rodeavam nos acompanharam no caminho, desvanecendo assim ou desaparecendo gradualmente uma a uma. Quero garantir que essa experiência foi real. Até hoje, lembro-me claramente desse dia e dessa experiência. Acredito firmemente que se você pedir ajuda às almas boas, prestem atenção, e pedir com fé, elas podem responder. Esse relato foi postado no app vizinho no grupo Histórias de Terror. E aí, aterrorizados, vocês acreditam que isso realmente possa acontecer? Eu acredito, pois não é a primeira nem a segunda vez que eu ouço relatos sobre as almas boas do purgatório. Mas temos que tomar cuidado, né? No relato, vimos que a mãe dela pediu com fé e vieram as almas boas para livrá-los. Mas nós que somos leigos e não entendemos muito bem, vamos dizer aí dos paranauês, podemos acabar, né, invocando um obsessor e este grudar na pessoa. Bom, essa é a minha opinião. Deixa aí a de vocês. E aí, gostaram dos relatos de hoje? E você aí que me deu o voto de confiança, ficou pela primeira vez, gostou? Se gostou, se inscreve aí, tá? Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem dar aquele like maroto, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal se caso não esteja recebendo as mesmas, ou se você acabou de se inscrever, não é mesmo? Peço também que deixe aí um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. E se você tiver um conto, um relato, uma história que você queira compartilhar, que você julgue que mereça ser compartilhado, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. Aí na descrição do vídeo, além do e-mail do canal, tem muita coisa interessante, incluindo as fontes dos relatos aqui contados. Tem, enfim, muita coisa legal. Você pode também ir lá nas playlists do canal, que está, ó, recheada de vídeos. Tem mais de 1.100 vídeos e com muitas histórias. Algumas vão te emocionar e outras vão te deixar com medo.
Vale a pena você dar uma maratonada, você vai ver relatos, contos e histórias que você vai gostar. Disso eu tenho certeza. Você pode também prestigiar meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais. Fica aí ao seu critério, tá bom? E eu agradeço já de antemão, pois eu ficarei muito honrada em ter vocês comigo. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e blogs que me ajudam em muito tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a vocês aterrorizados. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem parte da história do canal Angel Black Contos de Terror e também fazerem parte da minha vida. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço apertado daquele ó de quebrar o ossinho e um beijo dado com muito carinho no coração de cada um de vocês. Fui!